Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba. Bem, hoje a gente vai falar sobre o lançamento do último dia 29 do Structure de Monarca. Já vou avisar pra vocês que hoje a temática do vídeo vai ser um pouquinho diferente da usual. Talvez esse vídeo fique um pouco mais extenso também, caso vocês não gostarem muito, eu gostaria do feedback de vocês, positivo ou negativo. E a gente vai começar a abordar o assunto então. Esse deck no OCG, ele saiu dia 19 de setembro de 2015, já é bem datado lá. Inclusive ele já não é tão relevante no meta lá, já foi meio que transpassado já, hein? E eu queria conversar aqui um pouco com vocês hoje sobre a relevância desse deck no meta atual, o impacto que ele vai ter. Então, a gente vai analisar alguns fatos, alguns fatores aqui que eu vou trazer para vocês. Inclusive vamos falar sobre build, vamos falar sobre techs do deck e a gente vai descobrir se realmente ele vai ser relevante ou não nesse formato. Yu-Gi-Oh! Structure Deck R 再生と破壊強大な力を振るった古の帝王今ここに復活する降臨せよ新。 Bem, eu andei fazendo umas pesquisas aqui e, como eu falei antes pra vocês, o deck foi lançado dia 19 de setembro do ano passado. Então eu vim procurar aqui as decklists do OCG e ela foi numa época de ascensão do Pepe que esse deck saiu. Ele quase que coincide com o lançamento do Burning Abyss. Como vocês sabem, o Burning Abyss no OCG ele veio já com a Beatrice, então é um outro deck praticamente. Então obviamente o impacto que o deck vai ter no nosso meta vai ser muito diferente do impacto que teve no meta OCG, até porque os dois metas são completamente distintos. Porém, tem algumas coisas que a gente pode tirar por base. Eu tava vendo aqui, todos os torneios relevantes da época, eles coincidem muito com o lançamento do deck. Vocês vão ver sempre algum deck aleatório, obviamente, mas o Monarca sempre configurava nos topos. Até tem uns decks bem interessantes, como o Monarca Artefato também, que sinceramente eu não consigo imaginar tu jogar com uma coisa dessas. Acredito que vai realmente aparecer, tem um pessoal que tá bolando decklist com isso. Eu tô curioso pra ver o que vai surgir. As builds que eu ando vendo de Monarca, elas não são muito consistentes. O deck ele tem uma chance de brincar muito grande e ele gera uma controvérsia entre os players. Os players mais antigos, até players fora do país que eu vejo falando, alguns dizem que o deck não tem capacidade nem de ser um Tier 3 relevante, que eu acho uma opinião muito drástica. E alguns dizem que ele vai ser relevante no meta, mas obviamente não vai conseguir fazer frente ao Pepe, por mais que o campo seja relevante. O que eu acho que vai acontecer é que o Pepe vai se modificar um pouquinho, algumas sets vão ser incluídas. Acho que provavelmente o Twister começa a aparecer no main deck. Vai ser bem interessante ver essas matchups. Atualmente eu acho que o Monarca já entra no mesmo patamar do próprio Cosmo e do Magician. Então se a gente for colocar em relevância no meta, a gente vai ter o Pepe disparado. E aí a gente vai ter esse segundo escalão, onde vai ter Monarca, o Magician e o Cosmo. Bem, o nome do canal é Yu-Gi-Oh! Brasil, né? Apesar de ser com esse Zzinho aí, a gente sempre quer evidenciar a nossa cena aqui no nosso país. Então, fazendo essa observação, eu gostaria de dizer que o Monarca realmente vai ser um deck bem relevante. Apesar de ele estar no mesmo nível do Magician e do Cosmo, ele vai ser, acredito que ele vai ser mais relevante por uma questão de quantidade mesmo, né? Porque é um deck de custo-benefício bom, muito bom, relativamente barato. Tu pega os 3 estruturas, junta mais alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, tu tá com o deck pronto. O pessoal que gastou com Magician, que gastou com Cosmo, tem seus decks, provavelmente vão continuar usando eles. Eu tava vendo alguns reportes aqui desse último Yu-Gi-Oh! Day e nós temos uma quantidade enorme de monarcas por aí pelo Brasil afora. Então isso já é um indício de que o deck vai ser realmente bem relevante. Acho um ponto bom a ser destacado, um deck bom e barato no caso. Apesar do Pepe ser um nível acima, né? A gente não pode ficar comparando aqui. Até tem umas builds bem interessantes aqui. A gente pode ver alguns decks bem interessantes. É sempre importante quando tu for analisar uma decklist japonesa, tu ter ciência total de que o meta é diferente. E uma outra coisa bem importante de se avaliar é quantos players tinham no torneio. Isso é um fator muito importante, porque não adianta tu pegar decklist de torneio de 12, 15 players, que tu vai encontrar coisas até como Six Samurai ganhando torneio lá no Japão. Tu pode analisar torneios grandes aqui, ó.
qualquer torneio acima de 60 players tu já pode torcer um pouco o olho já pra dar uma analisada. E realmente o meta lá no Japão nessa época do lançamento do deck de Monarca era realmente PEP, e eu acredito que vai ser a mesma coisa aqui. A gente tem esse delay entre um lançamento e o outro na terra OCG e na nossa terra aqui. Vai ser bem natural, vai ser a mesma coisa. Lá ainda tinha o advento do Burn Abyss, então realmente a gente tem que relevar que tinha um deck que fazia frente. Lá no Japão, aqui nós não temos um deck que possa fazer frente ao Performage. Então o Monarca, acho que ele vai vir nesse segundo escalão. A gente pode botar até um terceiro escalão com Hero, Vermelho, Burn Abyss. Aqui vamos dar uma olhada agora numa build. Ó, já vamos ver aqui. Bem, ela é de outubro, tá? Vamos ver aqui. 3 AD, 2 Eidos, 2 Kuras, 1 Kaios, 1 Zaborg, 3 Aether, 3 Erebus, 2 Veilor. Ó, os Effect Veilor fica meio evidente o que é. Aí a gente tem a Perfect Duster lá, coisa que a gente não tem aqui, infelizmente. 2 Book of Moon, bem interessante também, claro, os usos de stat. A Return, Turn of the Monarchs, usando uma marcha só. E aqui ele deixa meio evidenciado que acredito que isso aqui em outubro nós ainda não tínhamos o lançamento de Breakers of Shadows, não tinha Breakers of Shadows lá. Então, como a gente pode observar, ele utiliza Extra Deck aqui. Esse rapaz ficou em primeiro lugar aqui, questões em grupo, né? Acredito que todas as builds, pelo menos inicialmente e até um pouco depois, vão utilizar mais ou menos essa mesma enguinha aqui. Aqui apresenta 2 Kuras, 3 Erebus, 3 Aether, usa Borg porque ele usa extra. Aqui tem uma carta que eu quero mostrar pra vocês. Aqui ela é conhecida como a mulher do Noden. Ela tem efeito muito bom. Ela comba com o Zaborg. Conselho, se vocês não conhecem essa carta, vocês darem uma procurada no nome dessa menina aqui. Acho estranho que aqui eles não utilizam uma carta que eu considero muito boa no deck, que é o 1 for 1. Não vejo. Acho muito interessante. Aqui ele utilizou o Treacherous Trap Hole como uma TET, bem interessante, porque apesar de ele utilizar traps aqui, ele consegue controlar o número delas no grave, então é uma ideia interessante. Treacherous é uma carta boa. Side deck sem Fog King, também não consigo compreender isso. Breito Skill eu consigo entender, apesar da marcha não poder dar alvo. Lá em si, que evidenciando um respeito a Burn Abyss. Aqui nós já tínhamos até a diferença entre aquela página que eu tava vendo e essa aqui. Esse site aqui é o Yu-Gi-Oh! Organization, só pra vocês saberem. Até a diferença aqui dessas decklists que eu tô vendo e dos próprios decks que estão aqui, que agora já tem mais difícil, ó, ainda estamos em outubro, nós já estamos dia 25. É que Performage Pels é complicado, esse meta aqui vai ser bem parecido. Temos aqui uns decks, umas coisas, alguns coin flips, ó, é um torneio relativamente grande, 32 players, a gente tem um coin flip aqui, ó. Chamo de coin flip esses decks que se tu vem com uma mão muito ruim, tu não consegue fazer nada. Isso é um chamo de coin flip. Vamos ver aqui de novo, a gente vai voltar aqui. Build padrão. Até interessante, ele não tá utilizando aqui a Perfect Duster. Side padrão também. Só em Notes, só Strike agora, né? Só pra mudar um pouco a ferramenta aqui. Utilizar o Yu-Gi-Oh! Pro hoje. Isso aqui é uma build que eu fiz, uma build, digamos, padrão. É uma build para ser rápida, a gente pode analisar algumas interações bem interessantes no deck. Entre a carta de Drown. Essa carta aqui, ela realmente é boa demais. Eu não sei como é que ficou o nome dela na estrutura agora, vai me falhar. Mas essa carta, ela realmente é absurda, é uma carta de Drown que nós não havíamos visto ainda no Yu-Gi-Oh! Temos coisas parecidas, até a própria Lure, Dash and Draw, mas nada que se compare com isso aqui. Isso aqui é um instant +1 e tu pode transformar esse +1 em +2 ou mais alguma outra coisa. Eu fiz essa build tá bem padrão, essa build tá, eu diria, pra jogar contra a Pepe. E ela tá com um side focado aqui na Mirror Match também, tá bem interessante.
Só que o que eu vejo nesse deck é que ele tem uma tendência muito grande de break. Tem algumas cartas que tu precisa tirar proveito da interação, e se tu não consegue tirar proveito da interação no início, fica bem complicado. A ideia a ideia, eu acho que é no TCG, eu gosto muito de falar ID, eu acho o nome dessa carta muito bonito. Tem uma interação muito boa. Vocês podem ver os outros vassalos, eu não estou usando, eu já vi algumas pessoas utilizando nas builds um vassalo que outro, mas como quando um deck vem do OCG pro TCG, eu gosto de utilizar ele como ele é no OCG. Alguma coisa que a gente está vendo muito no PEP atual, agora que saiu o Infinity, saiu a Flazer. O pessoal está utilizando as builds muito lisas, as builds lembram muito o OCG. Eu acho bem interessante a gente fazer isso e depois a gente vai adaptando, porque, por exemplo, aqui a gente vai ter a matchup de Cosmo, aqui a gente tem os próprios Kaijus também, que não haviam, não tem no OCG, é algo bem relevante. Até o Kaiju ele cria uma situação muito legal dentro do meta. E aí o que eu vejo nesse deck é que precisa tirar proveito dessas interações. Por exemplo, a primeira idea que tu vai invocar, tu tem que ter necessariamente uma Pandate já removida para te tirar vantagem dela. É algumas coisas que durante o gameplay tu vai vendo. Esse deck realmente ele é um bom deck. Não vejo ele com capacidade de fazer frente ao Pepe. Eu acho que é evidente isso, até pelas decks japonesas, pelos reportes de torneios japoneses a gente pode prever isso. Por mais que tu faça uma build que seja contra Pepe, é um deck complicado de tu jogar contra por causa dos recursos do Pepe. O Monarca ele vai ser o melhor deck custo-benefício. Eu acredito que ele seja um deck com uma durabilidade boa, que não vai ser irritado tão cedo. Apesar da Pandate ser uma carta muito boa, acredito que um hit nela já dificultaria muito a vida do deck. Então, se ele se tornar abusivo, a gente já sabe onde começa a faca. Essa carta de campo ela é realmente muito boa. Se fazer uma jogada com essa carta de campo, com a Marte, ela cria uma situação de jogo muito favorável para ti. A Mirror Match de Monarch ela é uma Mirror Match muito curiosa. Vocês podem ver aqui, tem Fog King no side deck. O Fog King é insano na Mirror Match. Esse monstro que é muito bom, ele te permite um first turn muito favorável, né? Porque tu pode abrir já com ele, o oponente abre com 5 cartas ao invés da 6ª carta. Se tu fez a vantagem de mais um com a idea já no primeiro turno, se torna uma situação de jogo boa pra ti. E aí tu provavelmente já vai ter a trap no grave, vai ter mais alguma outra coisa. É realmente um deck forte. Acredito que ele entre mesmo pro cenário atual. Ele vai ser impactante, não tem como a gente negar o impacto disso. É um Structure Deck que é um dos decks mais fortes que eu já vi. Acredito que, dada a diferença de data, esse deck aqui ele é tão forte quanto o Agent, só que ele tem uma peculiaridade que a gente não... Duas peculiaridades que eu gostaria de ressaltar, que nós não vimos visto em nenhum deck Structure antes. O primeiro de tudo é o fato dele ser exatamente igual ao japonês. Até a carta de token do japonês está vindo. Só umas outras raridades, havia os outros monarcas, eles são como um Heiri, se não me engano. Como um Heiri, exatamente, é estranho mesmo. O deck ficou muito bonito, a Pandate é super também, muito bacana. A segunda peculiaridade, eu acredito que desde o Agent é o deck mais forte. Apesar do Master of Penance ser um bom deck, tu precisa de muitas cartas extras, cartas de Buster. Aqui não. Esse deck ele é basicamente focado, tu vai precisar de pouquíssimas coisas externas de Buster, alguma coisa assim. Aqui até eu coloquei Veler e Max e de maneira bem situacional eu acabei colocando essas cartas aqui. Eu acho que mais ou menos isso os pontos interessantes a ressaltar. Bem pessoal, é isso então de maneira geral então. O de sempre, né? Gostaria de pedir para vocês um feedback, como eu disse no início, positivo ou negativo. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar se possível. Levar esse trabalho pra frente. Gostaria da opinião de vocês. Os vídeos estão gerando bastante comentários, tô gostando de acompanhar isso, tá? Cada vídeo que passa vem crescendo um pouquinho mais o canal, o número de inscritos, muito bom isso, significa que tá indo pro ritmo certo. E esse vídeo ele foi numa pegada um pouco diferente, não sei se vocês vão curtir ou não.
mas a tendência vai ser essa. Os vídeos vão ter uma pegada um pouquinho mais dinâmica, assim, digamos, e sempre com esses assuntos tentando ser o mais atual possível. Então, queria agradecer então desde já, muito obrigado e até a próxima.